Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Então, o tema que eu vou passar hoje, o tema é que é Deus. Mas antes de eu iniciar, eu vou contar uma historinha bem curtinha. Um garoto perguntou ao pai: papai, qual é o tamanho de Deus? Então o pai, ao olhar para o céu, avistou um avião bem no alto e perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O filho respondeu: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto. Ao chegar próximo de um avião, perguntou ao filho: e agora, meu filho, qual é o tamanho desse avião? O menino respondeu: nossa, papai, esse é enorme. Então o pai disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância em que ele estiver de você. Quanto mais perto ele está, mais grande ele é. E para nós, qual é o tamanho que Deus tem na nossa vida? Com qual distância nós o enxergamos? Afinal, que é Deus para a doutrina espírita e para nós? Esse é o tema que eu vou falar hoje. Então que é Deus? Deus é aquele que sempre nos surpreende, que nos tira os melhores sorrisos em meio às lágrimas. Deus é o maior e melhor exemplo de amor. Deus é aquele que nunca, em nenhum momento, nos deixou só. Deus tem uma forma linda de mostrar o seu amor por todos nós, seus filhos. Deus nunca julga ninguém, nunca nos olha com indiferença. Deus sempre nos abraça com todo o seu amor. Deus é aquele que sempre ao amanhecer nos mostra o melhor caminho a seguir. Deus é aquele que nos levanta quando muitos nem sabiam que tinham caído. Deus é aquele que olha por todos nós, pelos que choram, pelos que sofrem e pelos que perderam a fé. Deus é aquele que, quando estiver difícil, nos ajuda a ficar em pé. Ore com fé, Ele sempre estará ao nosso lado. Vamos confiar. O que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o nosso presente a Ele. Momentos bons ou ruins fazem parte da vida. Deus não faz nada, nem antes e nem depois. Ele age na hora certa. Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca estamos só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que parecerem no seu caminho. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo, de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um de nós colhe exatamente aquilo que nós plantamos. Precisamos acreditar na vida. Por isso, Deus é o caminho para a nossa vida. Precisamos fazer a nossa parte. Deus é amor, é proteção, é luz.
Deus é a maior inteligência do universo. E quando nos criou, colocou em cada um de nós o poder de escolha. Por isso, depende de cada um de nós. Para falar com Deus na oração, não é preciso fórmula alguma. Deixe que seu pensamento fale. Deus, que tudo vê e tudo sabe, saberá ouvir e ajudar você. Porque Deus nunca nos abandona. Agradeça a Deus na dor, na alegria, na saúde, na doença, na tristeza, na felicidade, na conquista e na derrota. Contudo, aprenda, nosso Pai é sábio e sempre saberá o melhor para cada pessoa. Mesmo que nos momentos ainda não tenhamos a sabedoria de entendermos que Deus está aí do nosso lado. Nem sempre a tempestade vem para afundar o nosso barco. Muitas vezes ela serve para te fazer andar sobre as águas. Não se perturbe, não se preocupe em abalar pelo tamanho das ondas. Lembre-se, quem comanda nosso barco é Jesus. Se tua fé for firme, você nunca vai naufragar. As direções para que as coisas aconteçam são escolhidas dentro do nosso coração, quando você sente que merece sempre o melhor. Pelo pensamento, você planeja. Pelo coração, você faz acontecer. Pensamento é força, sentimento é rota. Use essas forças internas para escolher a rota da luz em direção à sua própria felicidade. Porque sem Deus nós não somos ninguém. Deus sabe o quanto você tem sido forte, quantas batalhas já percorremos e quantas voltas por cima nós já passamos. Deus sabe e você sabe também. Jamais deixe de acreditar em você mesmo, de mudar e progredir, de traçar metas, sonhos, desejos, conquistas. A força que você precisa está dentro de você, da sua alma. Use a seu favor, use em prol do bem, do amor e da gratidão. Quando percebemos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a nossa vida na Terra, compreendemos a inutilidade do orgulho, da tolice, das disputas, da estupidez, da ganância, da incoerência, das mágoas, e Deus sempre nos mostrando que tudo o que fazemos por nós mesmos não é sacrifício, é amor. Ainda que a tempestade ameace o seu caminho, lembre-se que em momento nenhum você segue desamparado. Confia em Deus, tudo vai dar certo. Só cabe a Deus e a mais ninguém, pois Ele é o único que conhece o segredo íntimo do nosso coração. Mudando um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre a empatia. Muito difícil viver se não aprendermos a conviver entre todos nós, disse André Luiz. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem ser aceitas com seus erros e defeitos, mas não conseguem fazer o mesmo com o que convive com elas. Isso é uma verdade, né? Todos nós somos assim, nós queremos que todos sejam certinhos, mas nós não olhamos às vezes para nós mesmos, né? Ouvimos hoje muito em dia a palavra empatia, que nada mais é que o ensinamento de Jesus, onde Ele pediu que fizéssemos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Ou seja,
que nos coloquemos no lugar do outro, antes de agirmos ou falarmos. Que é uma coisa que nós também fazemos bastante. Às vezes a gente fala sem saber a verdade, né? Então temos que cuidar muito disso. Se esse ensinamento fosse vivenciado, nós viveríamos felizes e em paz. Mas o nosso orgulho e egoísmo ainda não permite que desfrutemos dessa felicidade. Ter Deus é saber enxergar a alma do outro, sem julgar nada. É respeitar o tempo e espaço de cada um dos nossos irmãos. É compreender que as dores pesam de maneiras diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que vier a ser fácil para você também vai ser fácil para o outro. Isso é empatia. É isso que Deus quer, se pôr no lugar do outro. E é uma verdade, né? Às vezes a gente faz uns pecadinhos. Que é Deus? Deus é aquele que sempre nos surpreende, que nos tira os melhores sorrisos em meio às lágrimas. Deus é o maior exemplo de amor. Ele é aquele que nunca em nenhum momento nos deixou só. Deus tem uma forma linda de mostrar o seu amor. Ele nunca julga, nunca nos olha com indiferença. Ele sempre nos abraça com todo o seu amor. Deus é aquele que sempre ao amanhecer, a luz do bem te mostra o melhor caminho a seguir. Aqui repete, o que somos é um presente de Deus e o que tornamos é o nosso presente a Ele. Então nós precisamos trabalhar bastante para dar esse presente a Deus nesse dia. Momentos bons ou ruins fazem parte da vida. Que os dias sejam exatamente como Deus planejou para cada um de nós. Que não nos falte forças para lutar e nem coragem para seguirmos as conquistas e vitórias. Floresça por aí. Dê o teu melhor. Plante boas sementes e deixe o amor te levar. No final, tudo vai dar certo. Se cubra de oração e vai na fé. Porque Deus nos dará coragem para lutar, fé para continuar, esperança para não desistir e a força para viver. Quem tem Deus, ilumina. Com luz será iluminado. Busque sua paz interior para que também consiga viver em paz com todos aqueles que estão perto de você. Não existe nada maior que Deus. A nossa força vem de Deus. A esperança está em Deus. E a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus não faz nada, nem antes nem depois. Então, Ele age na hora certa. Nós precisamos seguir acreditando que algo bom nos espera ali na frente. Pois a esperança é o mapa de quem não desiste de lutar. Ninguém perde por dar amor. Perde quem não sabe receber amor. Não importa qual é a sua religião. O que importa é se ela ajuda você a ser um ser humano melhor. Que tem palavras que confortam, alegram, acalmam, incentivam, ser alguém que leva à paz. Às vezes ficamos aflitos, querendo que tudo aconteça no nosso tempo, mas o relógio de Deus não funciona baseado em nossas vontades. Ele sabe o tempo de tudo, Ele tem controle e no tempo certo tudo começa a fazer sentido. Quando entregamos tudo a Ele, não tem erro. Ele sabe o que faz e quando faz. A diferença faz você ser doce e a dor faz você ser humilde. A luta faz você ser forte. O sucesso faz você brilhar. Mas somente Deus faz você prosseguir. Deus é um arquiteto de histórias muito maior do que nós podemos imaginar.
Nós, às vezes, somos ingratos, mas Deus é bom o tempo todo. Deus é o nosso amparo e está sempre presente para nos fortalecer nos momentos difíceis. Sempre há um Deus cuidando de nós. Agora vamos falar um pouquinho sobre a lei do retorno. Todos nós sabemos que um dia voltamos para o pátrio espiritual, né? Então, a lei do retorno é certa. Faça sempre o bem. Isso nós aprendemos aqui na Casa Espírita. Você semeia na vida do outro, mas a colheita é na sua vida. Então, tudo que você faz para os outros volta para você, o bem ou o mal. Porque a lei do retorno, ela é inevitável. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, vamos plantar boas sementes. Por quê? A vida é uma viagem curta. Às vezes, somos convidados a desembarcar no auge da jornada. Portanto, ame a vida com intensidade, como se cada momento fosse a sua última viagem. Abrace os passageiros que compartilham a sua jornada. Por exemplo, a família, em primeiro lugar, pois eles podem descer na próxima parada, deixando apenas o reflexo no retrovisor. E daí? Como está a sua viagem aqui na Terra? Se nós pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e fazer os outros felizes. Então vamos ajudar a Deus a nos ajudar. Sem a nossa colaboração, Deus não tem como nos tornar fortes. O que desejamos dizer, sem rodeio nenhum, é que até para Deus nos ajudar, nós primeiramente precisamos ajudar a Deus. Ele nada poderá fazer em nosso benefício se não encontrar ao menos uma semente de auxílio dentro de nós. Até um avião precisa de uma pista para pousar. Então, aproveitando esses momentos com Chico Xavier, precisamos nos perguntar o que temos oferecido à vida para que a vida nos ajude. Não se trata de oferendas materiais, é a oferenda do suor do nosso rosto, da confiança na nossa alma, da fé em nosso futuro, da crença em nossa felicidade e da perseverança no bem. É disso que Deus precisa para nos auxiliar. Então, vamos dar uma mãozinha para Deus nos ajudar. E diante dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, não há mais como ignorar a verdade. Não podemos mais ficar em cima do mundo, como se costuma dizer. Não podemos ficar de braços cruzados sem tomar uma atitude. Todos podemos ser instrumento do bem um para os outros. Isso aprendemos aqui na Casa Espírita. Que a vida é alegria quando espalhamos otimismo, amor em redor de nós. Que possamos então plantar sementes de otimismo, de amor, para colher os frutos da alegria e da felicidade, do amor e da esperança. Porque a grandeza do homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. A justiça de Deus não falha. Mantenha a fé e não perca a capacidade de agradecer sempre. Conserve o bem que você tem. Esqueça o que dói. Perdoe o que te ferir. Desfrute aqueles que amam você. Uma pessoa feliz
pode não ter tudo de melhor, mas ela sempre busca tornar tudo melhor. Hoje eu quero que você olhe para si mesmo e veja além das dificuldades. Deus não deu a vida para que você desista no meio do caminho. Cada lágrima, cada desafio, cada noite escura é uma semente de força plantada na sua alma. Quando o mundo parece acabar, lembre-se que há um propósito maior na sua vida. Deus nos molda através das tempestades, que nos ensina a confiar, mesmo quando não vemos o sol. E nos momentos mais difíceis, a luz da tua fé brilha com mais intensidade. Levante-se com a certeza que você não está sozinho. Acredite no que Deus colocou em seu coração. Não permita que dúvidas, críticas, medos roubem o teu sonho. A vitória é sua, mas cabe a você acreditar e dar o primeiro passo. Cabe a nós. Com coragem, sua vida é testemunho em construção. Por quê? Deus não perguntará quantas coisas boas nós fizemos na vida, e sim, quanto amor nós colocamos naquilo que nós fizemos. Eu vou repetir, porque é uma frase bem importante. Deus não perguntará quantas coisas nós fizemos na vida, e sim, quanto amor nós colocamos naquilo que nós fizemos. E agora, para mim, terminar a palestra, que depois eu vou passar um vídeo também, que vai dar alguns minutos ali. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo o pedido dos companheiros, que desejavam aprender a orar, ele iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir o exemplo e sentirmos Deus como nosso Pai, reconhecendo que os nossos irmãos que se encontram em toda parte, estaremos dispostos a ajudar a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por toda a grande família a humanidade inteira. Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Agora eu vou colocar um vídeo, Mário vai colocar lá para terminar a mensagem. Onde
Ele está. Realmente, Ele existe. Prepare-se, porque hoje vamos mostrá-lo em primeira mão para você. Apresento-lhe Deus, o Senhor do Universo. Os céus o anunciam. A terra o proclama. O mar o exalta. O universo inteiro testifica. Tudo que existe aponta para Ele. E esculpiu cada detalhe. Do macro ao micro. O sopro que dá vida ao pó.
A sua assinatura está em tudo. E assim termina então a palestrinha de hoje. Obrigada a todos.